Bom, nessa outra questão aqui, para a gente entender melhor aqui o problema, vamos ver aqui um vídeo aqui feito pela USP, né, um experimento mostrando justamente o eletroímã e como é que ele funciona, o campo magnético e tudo mais, né, para a gente entender aqui o que que a questão aqui está tentando dizer. Neste vídeo utilizaremos um suporte para pêndulo, um ímã permanente preso a um fio de nylon, uma bobina de 4.000 espiras e luzes de LED. Começaremos o experimento com o ímã pendurado no suporte. Em seguida, posicionaremos uma bobina embaixo e bem próxima ao pêndulo, mas sem que o ímã toque na bobina. Quando soltamos o ímã de certa altura, ela transforma energia potencial em energia cinética, ou seja, o ímã passa por cima da bobina com determinada velocidade que depende da altura em que ela foi solta. Assim, podemos ver que as lâmpadas LED se acendem conforme o ímã passa pela bobina. Podemos notar que o campo magnético, ao passar pela bobina, produz uma corrente elétrica que faz com que as lâmpadas LED se acendam. Quanto maior a velocidade do ímã, maior a variação do fluxo do campo e mais intenso será o brilho das lâmpadas LED. Conforme o pêndulo vai perdendo energia cinética, menos energia elétrica é transformada. Podemos ainda ligar os terminais da bobina em curto-circuito, ou seja, numa situação em que a corrente elétrica estará máxima, pois a resistência elétrica estará mínima. Nesta situação, o pêndulo passa a oscilar bem menos, pois grande parte da energia cinética do pêndulo é transformada em energia elétrica na bobina, devido à maior passagem de corrente elétrica. Se os terminais da bobina forem abertos, não haverá passagem de corrente elétrica, e desta forma, o pêndulo praticamente não perderá energia cinética. Faremos agora outra variação neste experimento. Posicionaremos e fixaremos o ímã na base do suporte e colocaremos a bobina para oscilar como um pêndulo. Com isso, podemos mostrar que a indução ocorre da mesma forma, ou seja, basta que haja movimento relativo entre o ímã e a bobina, não importando qual deles se move em relação ao outro. Então, voltando aqui à questão, ele fala o seguinte: dentre as ações abaixo, quais delas farão o LED se acender? E para a gente lembrar um pouco do experimento, né, para que surja uma corrente elétrica por indução na espira, é necessário que exista uma variação de fluxo magnético nela, lembra? Isso pode ocorrer de duas formas, variando a área da espira, no caso, né, o que não é viável nessa situação, ou variando o campo magnético. O campo magnético ele pode variar de diversas formas, dentre elas aproximando ou afastando o eletroímã da espira, como o experimento mostrou para a gente, ou aumentando ou diminuindo a intensidade da variação da corrente elétrica. Então, assim, o que que a gente pode fazer para, no caso aí, fazer essa variação, né, para o LED acender? Então vamos ver aqui item por item. Aqui no item A ele fala aumentar a corrente que passa pelo eletroímã, sim, né? A gente pode fazer isso. Letra B, afastar o eletroímã da espira também pode funcionar. Manter o eletroímã parado em relação à espira, a gente viu que não acontece nada, então aqui esse item em si não pode. E a letra D fala, né, aproximar o eletroímã da espira, então na aproximação acontece, né, acende no caso, porque a gente está variando o campo magnético. E a letra E diminui a corrente elétrica que passa pelo eletroímã. Então a B, a D e a E, e aqui no caso estão corretas. Bacana? É isso.